Hello friend! Welcome back to another video! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje você vai aprender a dominar o ING em inglês, que é algo que confunde muitas pessoas, mas não vai mais confundir você depois deste vídeo. Então, o ING é algo que vai servir aí para você falar do present continuous. Se você não sabe o que é isso, não se preocupe que nós já vamos ver aqui neste vídeo. Também você vai aprender a falar de gerúndio, ele sendo usado como adjetivo, substantivo, entre outras coisas. So, let's get started. E antes, é claro, coloca o seu mouse aí na frente daquele botãozinho de like e clica ali, porque, segundo pesquisas indicam, quem clica no like nos vídeos deste canal destrava a fluência na sua mente. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é o present continuous, que quer dizer o presente contínuo ou, basicamente, o tempo verbal que a gente usa para falar daquilo que você está fazendo agora, coisas que estão acontecendo agora, neste exato momento. É o famoso indo, ando em português, né? Estou indo, estou voltando, estou caminhando, eles estão crescendo, enfim. Então, qual é a estrutura? Pega aí, anota. Estrutura é sujeito, ou seja, pessoa, eu, por exemplo, ele, ela, né? Verbo, to be, que é o am, is ou are, e depois o verbo próximo no ing. Então, vamos ver alguns exemplos aqui para você escutar e repetir em voz alta, porque assim você já vai treinando a fala. I am studying English. Eu estou estudando inglês. Então, pessoa, I, sujeito, né? Verbo to be, am, ing, o próximo verbo no ing, studying, ou seja, estudando. I'm studying English. Próximo exemplo, she is working from home today. Ela está trabalhando de casa hoje. Ela, pessoa, mais verbo to be, is working, verbo no ing. Então, ela está trabalhando de casa hoje. She's working from home today. Próximo exemplo, they are playing soccer. Eles estão jogando futebol, né? Lembrando que nos Estados Unidos, soccer é o nosso futebol aqui brasileiro e football, ou American football, é o futebol deles lá que joga com as mãos, né? Não dá pra entender que é futebol de pé, né? Foot, mas os caras jogam com a mão. Então, entenda. Próximo exemplo, we are cleaning the house. Ou seja, we, pessoas, sujeito, né? Are, que é o verbo to be, mais cleaning, limpando a casa. Então, we are cleaning the house. Agora nós vamos ver como utilizar isso de forma negativa, no sentido de dizer que eu não estou fazendo alguma coisa. Vamos utilizar as mesmas frases. Basta que a gente adicione o not a essa estrutura. Então vai ficar o seguinte: I am not studying English. Eu não estou estudando inglês. I'm not studying English. Próximo, she is not working from home today. Ela não está trabalhando de casa hoje. Então, she's not working from home today. Esse she is not também pode ser dito como she isn't working from home today, que é uma contração. Mais um exemplo, they are not playing soccer. Eles não estão jogando futebol. Então lembra que a gente só está adicionando aqui o not a toda aquela estrutura para dizer não está acontecendo tal coisa, não estão fazendo tal coisa. Então, they are not playing soccer. Aqui também podemos utilizar a contração aren't para dizer they aren't playing soccer. Próxima, we are not cleaning the house. Nós não estamos limpando a casa, ou we aren't cleaning the house. Agora aqui, mais uma vez, essa dica de pronúncia que eu dei para vocês, as contrações do verb to be. Lembrando, I am not, pode ficar I'm not. She is not,
She isn't. They are not. They aren't. We are not. We aren't. Agora, nós vamos repetir essas frases somente com as contrações para você treinar. Vamos lá? Então, escuta e repita. I'm not studying English. She isn't working from home today. They aren't playing soccer. We aren't cleaning the house. E mais uma dica de pronúncia aqui é que o ing a gente pronuncia mais como in, só. Não pronuncia o G no final. Então, playing, playing, playing. Você não vai falar playing, playing apenas. E agora nós vamos ver como você faz uma pergunta com esse tempo verbal. Porque agora a gente aprendeu a falar uma afirmativa, uma negativa e a gente vai aprender a fazer a pergunta. Ele segue, se você já estudou, a mesma lógica do verb to be. Nós vamos colocar o verbo na frente, inverter, né? E aí depois vem a pessoa e depois vem o verbo no ing. Então olha só, os mesmos exemplos. Am I studying English? Claro que dificilmente você vai fazer esse tipo de pergunta, né? Eu estou estudando inglês, mas é só para ter a estrutura, né? Então você vai falar am I? Estou eu fazendo alguma coisa? Então, am I? Am I studying English? Porque em inglês, na maior parte das vezes, você não pode simplesmente fazer uma pergunta mudando a entonação da sua voz como a gente faz em português. A gente precisa ter uma estrutura específica para fazer perguntas em inglês. No caso de verbos como o verb to be, a estrutura é invertendo a ordem do verbo, colocando ele na frente da pessoa, né, do sujeito. Já com outros verbos de ação, digamos, que são verbos de coisas que você faz em geral, aí você precisa do auxiliar do, does, mas isso é papo para um outro vídeo, tá bom? Então vamos lá. Próximo exemplo. Is she working from home today? Ela está trabalhando de casa hoje? Is she working from home today? Próximo. Are they playing soccer? Eles estão jogando futebol? Are they playing soccer? E próximo exemplo. Are we cleaning the house? Nós estamos limpando a casa. Are we cleaning the house? E agora nós vamos ver aqui o ing no gerúndio. Então, o ing também aparece como gerúndio, que é quando a gente usa o verbo com o ing como um substantivo, tá? Como uma coisa. Por isso que às vezes você vai olhar um verbo no ing e vai pensar, pá, mas peraí, esse verbo não significa nadando, né? Ou sei lá, lendo. Ele está sendo usado de uma outra maneira aqui, porque não faz o menor sentido. Então, é muito comum que em inglês aconteça isso. Olha só, exemplo. Swimming is a great exercise. Então, nadar no sentido de o nadar em si, né? Ou a natação, vamos falar assim. Swimming is a great exercise. Então, você não está falando aqui nadando é um ótimo exercício. Não, você está falando nadar em geral. O ato de nadar ou a natação é um ótimo exercício. Próximo exemplo. I love reading books. Eu adoro leitura de livros ou o ato de ler livros. I love reading books. Então você não está dizendo aqui, eu amo lendo livros, tá? Mas agora uma coisa que eu falei para alguns alunos uma vez que fez sentido é você pensar no seguinte. Swimming is a great exercise. I love reading books. Pensa como se você estivesse falando o seguinte, eu amo, e aí pensa uma nuvenzinha, uma pessoa lendo livros, lendo um livro, você sentado num cantinho lendo um livro. Ou uma nuvenzinha, você lá nadando, is a great exercise. Então você está se referindo àquele ato de fazer aquilo. Então, swimming is a great exercise. Pensa na nuvenzinha. Aquela nuvenzinha, você nadando, é um great exercise. I love reading. Eu amo aquela nuvenzinha, o ato de fazer aquele negócio lá que é uma nuvenzinha, um pensamento você lendo. Basicamente isso, é só uma metáfora para você não se perder aí nesse reading, né, achando que tá falando de ir lendo. Próximo, traveling can be expensive, ou seja, viajar, né,
O ato de viajar, viagens, pode ser caro. Traveling can be expensive. Learning is essential for growth. Então, aprender é essencial para o crescimento. Learning is essential for growth. Cooking is an art. Cozinhar é uma arte. Cooking is an art. Agora, dica. Perceba que em português a gente traduz, como eu falei, o gerúndio como o verbo no infinitivo, né? Nadar, ler, esse tipo de coisa. Nós não estamos aqui descrevendo a ação que está acontecendo. A gente está falando do nadar, do ler, do cozinhar com uma coisa, né? Agora, vamos para o ponto número 3, que é verbos que exigem o ing. Isso aqui não dá para você ficar procurando uma lista e coisa e tal. É mais você realmente ir usando, né? E aprendendo aos poucos. Então, alguns verbos em inglês sempre são seguidos pelo verbo no ing. E você vai ver aqui agora os principais verbos. Vamos começar com enjoy, que é aproveitar, gostar, curtir, né? Enjoy. Exemplo, I enjoy playing video games. Então, ó, enjoy playing, tá? E tem uns aqui bem importantes que você precisa saber, porque as pessoas usam muito. Na verdade, todos esses aqui são muito utilizados. Então, I enjoy playing video games. Eu gosto de jogar videogame. Então, não é I enjoy to play video games, é enjoy playing. Mind. Mind, se você usar como substantivo, é mente. Mas mind também é se importar. Do you mind? Você se importa com alguma coisa. Então, exemplo. Do you mind taking a picture of us? Isso aqui é muito importante. Se você vai viajar, geralmente você está lá com o seu celular e quer pedir para alguém tirar uma foto de você. Geralmente a pergunta que se faz é essa. Do you mind? Você se importa taking a picture of us? Então, depois do mind, não é do you mind to take a picture, é do you mind taking a picture, tá? Por isso que eu digo, esses verbos são comuns e você vai repetindo aqui em voz alta e vai utilizando eles e vai aprendendo. Finish, terminar. Exemplo, we finished cleaning the house. Nós terminamos de limpar a casa. We finished cleaning. Avoid, evitar. He avoids talking to strangers. Ele evita falar com estranhos. Então, avoids talking. Não é he avoids to talk. É he avoids talking to strangers. Consider, considerar. You should consider buying a new car. Você deveria considerar comprar um carro novo. Então, repetindo, e repita, por favor, aí em voz alta, você também, para que você possa treinar isso aqui. You should consider buying a new car. Próximo, keep, que é continuar, né? Don't keep doing this. Não continue fazendo isso. Don't keep doing this. Próximo, admit, que é admitir. Example, he admitted stealing the necklace. Então, ele admitiu roubar o colar. He admitted stealing the necklace. Veja que steal é roubar, stealing é, neste caso, roubar também, mas porque está sendo precedido do verbo admit. No caso aqui no passado, admitted stealing. Imagine. Imagine falling in front of everyone. Então, imaginar, imagine cair na frente de todo mundo. Imagine falling. Veja que a gente não fala imagine to fall. Imagine falling. Next, miss. Miss quer dizer perder. Eu sei que você deve estar pensando, mas perder não é lost? Ou lose, no caso, né? Lost é no passado.
Mas quando você quer dizer de perder uma oportunidade, perder o ônibus, você vai usar miss, que é o mesmo miss de sentir falta de alguma coisa, né? De sentir falta de alguém. I miss you, eu sinto falta de você. He misses playing. Neste caso aqui, eu tô dando um exemplo de sentir falta. He misses playing with his friends. Ele sente falta de jogar com seus amigos. Mas miss também significa perder. Então, como eu disse antes, I missed the bus, por exemplo. Eu perdi o ônibus, tá? Mas quando você está querendo utilizar o miss no sentido de sentir falta de, o próximo verbo vai ser de fazer alguma coisa, né? No caso, você sente falta de fazer alguma coisa, o próximo verbo, esse fazer alguma coisa, vai estar no ing. Então, he misses playing with his friends. Ele sente falta de jogar com seus amigos. Remember, lembrar. I remember watching this film before. Eu lembro de assistir esse filme antes. I remember watching this film before. Agora, uma dica extra aqui, e você pode pesquisar isso aí em alguma inteligência artificial, ChatGPT, Meta, IA e tudo mais. Verbos que exigem o ing após o seu uso e escrever com exemplos práticos. Então, me dê uma lista de verbos que exigem o ing após o uso com exemplos práticos de uso e tradução. E aí, ele vai te dar tudo isso. Agora, nós vamos ver o ing após preposições. Toda vez que você vai utilizar uma preposição em inglês e for seguida de um verbo, o verbo vai ficar no ing. Preposições como in, on, at, of, about, for, to, without, etc. e etc. Todas as preposições. Ele vai ficar o próximo verbo no formato ing. Então vamos ver alguns exemplos aqui. I am interested in learning new languages. Então, eu tenho interesse, quando você quer dizer que você tem interesse em alguma coisa, você é interessado em alguma coisa. Então, I'm interested in. Neste caso, I'm interested in, eu tenho interesse em, e aí, depois, o próximo verbo, learning new languages, aprender novos idiomas. Próximo exemplo, she's good at painting. Ela é boa em pintar, né? Então, quando você quer dizer que você é bom em alguma coisa, você é good at e o próximo verbo ing. Então, se você é bom em pintar, you're good at painting, tá bom? Lembra disso. At, preposição, próximo verbo, se você quiser falar, tem que estar no ing. They talked about. Eles conversaram sobre, então about é uma preposição. They talked about going on a trip. Eles conversaram sobre ir em uma viagem. They talked about going on a trip. E aqui essa é muito importante porque as pessoas falam demais isso aqui e confunde muito. Por quê? Obrigado por fazer alguma coisa para mim. Então, você quer agradecer por essa aula, como algumas pessoas escrevem para mim. Thanks for teach me. Na verdade, ó, thanks for, usei uma expressão, então o próximo verbo é no ing. Então a gente fala, thanks for teaching me this. Obrigado por me ensinar isso. Se você quiser dizer obrigado por carregar as malas, thanks for carrying the luggage. Obrigado por fazer qualquer coisa, é thanks for, né, doing alguma coisa, tá? Então o próximo verbo do thanks for é no ing. Quando você quer agradecer por uma ação, obrigado por fazer tal coisa. Agora, se você quer dizer só obrigado pelo carro, não tem verbo. Então é thanks for the car, tá? Afinal de contas que você ganhou um carro aí. Legal, né? Seria. Próximo exemplo. There is a lot of screaming outside. Então, existe, there is a lot of, muito de alguma coisa, né? Então, a lot of, nós temos a preposição de, tem muito de screaming. Então, tem muito grito lá fora. There's a lot of screaming outside. She's looking forward to going on vacation. Ela está empolgada para sair de férias, antecipando bastante, né, com empolgação, sair de férias. Esse look forward to é muito utilizado, as pessoas falam isso bastante. Eu espero muito te encontrar na próxima semana. Look forward to meeting you next week.
Eu espero muito conversar com você. Estou empolgado para conversar com você. I look forward to talking to you. Então, esse look forward to é uma expressão. Se quiser mais exemplos, vai lá no ChatGPT, digita, pede exemplos do look forward to, quando é usado, exemplos para você praticar, que ele vai te dar tudo isso aí, tá? Então, próximo exemplo. I am looking forward to meeting you on Friday, que também é um exemplo usando o look forward to. Por que eu tô falando isso? Porque realmente é uma expressão muito utilizada. Então, mais uma vez, I am looking forward to. Então aqui, ó, I am looking forward to, a gente tá usando aquela estrutura lá do início, que é o present continuous. Ó, pessoa, am, verbo to be, looking forward to, ou seja, esperando, né, com empolgação. Aí, como tem o to, que é uma preposição, o próximo verbo vai vir no ing também. Então, look forward to meeting you, encontrar você na sexta, on Friday. Próxima, my brother's good at playing tennis. Então, my brother is good at playing tennis. Que quer dizer, meu irmão é bom em jogar tênis. Lembra que eu te falei? Good at alguma coisa, você é bom em alguma coisa. Em inglês se fala good at. I manage it by working much longer than 40 hours a week. Então, ou working longer than 40-hour weeks. Ou, no caso aqui a tradução é, eu consigo fazer isso, I manage it by, através de, ou seja, a preposição, working much longer than 40-hour weeks, trabalhando muito mais do que semanas de 40 horas. Próximo exemplo, he told the joke without laughing. Então, ele contou a piada sem rir. Então, ó, without, preposição, e aí laughing, já temos o verbo no ing. Mais uma vez, essa é uma regra, uma dica extra aqui, uma observação, né? Essa é uma regra bem fixa no inglês. Sempre depois de uma preposição, como eu falei antes lá no início, o verbo vai ter ing. Number 5, the gerund after phrasal verbs. Então aqui nós vamos falar do gerúndio depois de phrasal verbs. Por que vai ter gerúndio depois de phrasal verbs? Porque phrasal verbs, geralmente, se você não sabe o que é, são expressões, coisas que os americanos usam muito em inglês, pessoas que falam inglês nativo, eles utilizam muito mais do que a gente que fala como segunda língua, tá? À medida que você vai praticando muito, você consegue começar a usar os phrasal verbs. Mas é importante você estudá-los para que você possa entender quando eles usam, não que você precise usar o tempo inteiro, tá? Então, os phrasal verbs geralmente são um verbo mais uma partícula, digamos assim, que é uma preposição. Então, depois de preposição, sempre tem o verbo no ing, como a gente já viu agora na regra anterior. Então, depois dos phrasal verbs, você geralmente vai ter o ing. Vamos ver exemplos? Yes, of course. Let's take a look at some examples. When will you give up smoking? Quando você vai desistir de fumar ou parar de fumar, né? Give up é desistir ou parar de alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa. Então, este é o phrasal verb, give up. E aí, give up, preposição para cima, né? Smoking. When will you give up smoking? She always puts off going to the dentist. Ela sempre prorroga, posterga, então put alguma coisa off ou put off alguma coisa é postergar alguma coisa, prorrogar alguma coisa. Então, she always puts off, esse é o phrasal verb, ela sempre prorroga, e aí puts off, depois do phrasal verb, que nós temos ali o verbo mais uma partícula, que é a preposição off, going to the dentist. Por isso, going, e não she puts off to go to the dentist. É, she puts off going to the dentist. Próxima, he kept on, aqui está o phrasal verb, keep on alguma coisa, keep on doing alguma coisa, continue fazendo tal coisa. Nesse caso aqui, kept é o verbo keep no passado, então ele continuou, he kept on asking for money. Ele continuou pedindo por dinheiro. He kept on asking for money. E aí depois nós temos Jim ended up
buying a new TV after his old one broke. Então, o Jim end up é um phrasal verb que diz terminar fazendo alguma coisa. Quando você fala, aí eu acabei fazendo tal coisa, ele acabou fazendo tal coisa, ou ele terminou fazendo tal coisa. É isso que quer dizer. Jim ended up, ou seja, ele terminou buying a new TV. Ele acabou comprando uma nova televisão. Nesse caso, fecha bem com o português, né? Buying, comprando a new TV, uma televisão nova, after his old one broke, depois que a sua antiga quebrou. Repetindo, Jim ended up buying a new TV after his old one broke. Depois nós temos o ing como adjetivo, ou seja, qualidade de alguma coisa. Podemos usar o ing para descrever características de algo, normalmente transmitindo a ideia de que causa uma sensação específica. Então, olha só esses exemplos. It was an exciting game, ou seja, foi um jogo empolgante. Exciting é empolgante. Repetindo, it was an exciting game. Próximo exemplo. This is a boring movie. Isso é um filme muito chato, um filme chato. Então, exciting, empolgante. Boring é algo chato, entediante. This is a boring movie. We were surprised by how challenging the hike was. Então, nós ficamos surpresos by how challenging the hike was. Nós ficamos surpresos por quão desafiadora. Challenging é desafiador. Então, olha só o que a gente já viu até aqui. Exciting, empolgante. Boring, entediante. Challenging, desafiador. That Dracula film was absolutely terrifying. O filme do Drácula foi absolutamente horrorizante, terrível, né? Terrifying. Repetindo, that Dracula film was absolutely terrifying. Mais uma. Have you seen that film? It's really frightening. Você já viu aquele filme? É realmente assustador. Então, assustador, frightening. Terrível, horrorizante, terrifying. Próximo exemplo. I can't sleep. That noise is really annoying. Eu não consigo dormir. Aquele barulho é realmente chato, incomoda, irritante. Então, irritante, chato é annoying. Se uma pessoa é annoying, ela é uma pessoa chata e irritante. Então, vamos rever aqui só esses adjetivos que a gente viu aqui. Então, empolgante, exciting, entediante, boring, desafiador, challenging, horrorizante, terrifying, assustador, frightening, chato, né? Algo que é irritante, annoying e assim por diante. Diferença com ed aqui, tá? Os adjetivos em ing descrevem algo que causa uma sensação. Já quando os adjetivos usam ed no final, nós descrevemos como nós nos sentimos. Então, por exemplo, I am bored. Eu estou entediado. Versus the movie is boring. O filme é entediante. Ou he is boring. Ele é entediante. Mas I am bored. Eu não vou falar I am boring. Porque se você falar I am boring, você está dizendo eu sou entediante para as outras pessoas. I'm bored. Eu estou entediado. Que nem a mesma coisa. Terrifying. I am terrified. Eu estou horrorizado, né? E não horrorizante, no caso, algo horrorizante. Muito bem. Sétimo. Agora nós vamos fazer um resumão aqui de quando usar o ing para fechar a nossa aula com chave de ouro. Então vamos relembrar aqui os principais pontos. Number 1, present continuous, para ações que estão acontecendo agora. Número 2, gerund, que é quando o verbo vira um substantivo. Lá lembra do swimming, cooking, etc e tal. 3, após certos verbos que exigem o ing. Lembra? Admitted, doing, alguma coisa tem... que era admitiu, fazer alguma coisa, né? Depois nós temos aqui o número 4, que é após preposições. Toda vez que temos um verbo depois de uma preposição, você vai utilizar o ing. E, por último,
o ing como adjetivo, que é descrevendo características, que foi a última coisa que a gente viu aí, boring, terrifying, etc e tal. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você curtiu, deixa o seu like aqui e também escreve aqui embaixo se você já conhecia todos esses usos do ing e o quanto isso esclareceu para você aí ou melhorou o seu entendimento do ing. E lembra de reassistir a aula e repetir em voz alta todas as frases que eu falo aqui para que você possa treinar a sua fluência. Thanks for watching, and as usual, I'll see you in my next class. Bye bye.